Então, acho que a tendência é o Flamengo ser melhor ainda com o Pedro recuperado sob o comando do Felipe Luiz. Como é que dá para pensar nesse Flamengo ideal com o Pedro? E se ele, para vocês, seria de fato o titular? Ah, não, é titular absoluto. Isso aí não tem Não como. tem nenhum questionamento. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. A imprensa segue analisando tudo sobre o dia a dia do Flamengo e principalmente a informação que pipocou ontem nas redes sociais e hoje, logo pela manhã, a imprensa já começou a repercutir a volta do Pedro ao Flamengo. Sim, a previsão inicial era lá pro meio do ano, né, pro Pedro retornar. Muitos falavam que ele nem sequer jogaria o Super Mundial de Clubes, porém a tendência é que o Pedro daqui 1 mês e meio, 2 meses já possa estar voltando, então isso é algo espetacular, deve voltar ali em abril, sabe, já no Brasileirão, então algo muito bom mesmo, porque muitos estavam cravando que ele não voltaria antes do meio do ano, né? Era quase impossível e o Pedro já começou a treinar com bola, já tá procurando a parte física para voltar 100% e aí sim deixar o time do Flamengo ainda mais forte. A imprensa elogiou demais a volta do atacante e é isso que vamos ver a partir de agora. O melhor atacante do Brasil voltará, Pedro. Já tá difícil para os adversários sem o Pedro, imagine com ele, hein? Deixa o like, inscreva-se, é claro, o link do canal de placa estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Era até colocado um prazo maior, mas tal que tudo indica, pode até pegar ali o começo do Campeonato Brasileiro, não sei, talvez segunda, terceira rodada. Mas acho que o torcedor do Flamengo, o Giovanna Kiel, já sentiu mais essa ausência do Pedro. Claro que é um Campeonato Carioca, é outro tipo de competitividade, nível de exigência, mas o torcedor do Flamengo, que durante muito tempo, quando se machucou, ficou desesperado. Agora o time está encaixadinho, né? Porque o Felipe Luiz tem achado mais soluções para suprir essa ausência do Pedro, mas é claro que o Pedro voltando vai fazer muita diferença, porque é um dos melhores centroavantes que a gente tem brasileiros na atualidade. Então, sem dúvida, vai entrar quando voltar e vai fazer a diferença. Isso aí é inegável, né? A referência que o Pedro é para o futebol brasileiro e até pensando em seleção brasileira, acho que se voltar e vai voltar, na minha opinião, demorando um tempinho, né? Porque a gente sabe que é uma lesão complicada, LCA e tudo mais. Mas quando voltar aos trilhos, para mim, vai voltar a ser convocado, principalmente tendo em vista que é o Dorival Júnior, o técnico da seleção brasileira. Surpreendeu vocês a maneira como o Felipe Luiz conseguiu fazer esse time jogar sem o Pedro? Porque a gente ficou com a imagem do que o Tite fez, né? Que era um jogo só pro Pedro. Bola no Pedro, ó, se vira aí, resolve pra gente, consegue os resultados aí pra gente. E aí ficou essa dúvida, né? Será que o Pedro é o cara que, de fato, traz todo esse equilíbrio para a equipe do Flamengo? Surpreendeu o que o Felipe Luiz conseguiu fazer, cara? Acho que não surpreendeu, não isso. Eu acho que surpreendeu a maturidade dele enquanto treinador. Ele teve que lidar com algumas situações delicadas e as formas como ele falou sobre isso sempre nas coletivas passavam a paz, né, pro torcedor, e o resultado no campo também. Então acho que surpreendeu. O Felipe Luiz tá meio que pronto tão cedo. Dentro do que ele pensa de futebol, não me surpreendeu o time funcionar e criar sem ter essa referência. É um jogo fluido, é um jogo associativo. Eu acho que, assim, nesse ponto, não. Mas o fato dele estar muito pronto tão cedo, aí me surpreendeu. E eu acho ótimo que o Flamengo seja hoje menos dependente do Pedro do que era, por exemplo, sob o comando do Tite naquele momento, naquele modelo de jogo, né? E aí, a Gi lembrando do tempo de volta e como vai ser esse retorno, cara, é preciso lembrar que é um cara que joga muito de costas, né? Faz muito pivô, recebe muito choque, faz muita casquinha, salta o tempo inteiro, é muito bom no jogo aéreo, então assim, exige muito do lugar que ele machucou, então tem que ver o nível de confiança que o Pedro vai voltar, de giro, mudança de direção e tal, tudo isso impacta. O Pedro tá vivendo o auge da carreira dele. Essa volta, ela não vai ser imediata entendeu? Então, assim, tem muita coisa envolvida nessa volta, tem que ter muita paciência, e é ótimo que o time hoje esteja bom e que ele não seja uma volta emergencial, de tipo, meu irmão, se o Pedro não voltar, esse time não funciona. Não, o Flamengo do Felipe Luiz funciona sem o Pedro. Ele pode funcionar mais com o Pedro até, mas ele hoje sobrevive. Pode funcionar menos? Acho difícil, o Pedro é um jogador muito inteligente, também é um atacante de associação, bom passador, inteligente. Talvez perca um pouco de movimentação, mas o Pedro é muito inteligente, né? Então acho que é ótimo para ele que o time hoje precise menos dele
E é ótimo pro Felipe Luiz ganhar uma peça dessa aí, velho, que pra mim eu acho o Pedro, assim, um camisa 9 craque, né? Eu também acho. Porque assim, ele tem um refino, uma inteligência, ele tira umas soluções que pouquíssimos caras têm esse recurso, eu acho. Eu também acho, tô nessa linha. Você segue essa mesma linha também, ô Vess? Porque se um dia isso já foi desespero, hoje é o que o Formiga falou. Acho que dá pra você ter um planejamento bem feito, sem pressa, embora seja um campeonato brasileiro, que a gente sabe da diferença que exista para um campeonato estadual, mas acho que é um planejamento que o Flamengo consegue fazer assim, com tranquilidade, né? Sem forçar, sem de repente precisar colocar ele numa situação que possa ocasionar de repente uma outra situação para ele de forçar. A lesão dele, né, é uma daquelas lesões que não dá para você precipitar nada, né? Não dá para você correr, você tem que ir no tempo, cada um tem o seu tempo. Quando ele machucou, a previsão não, a expectativa é que talvez não desse nem para ir para o Mundial, que vai ser em junho. Então, assim, geralmente uma lesão de ligamento cruzado anterior demora de 9 a 1 ano. Então, de 9 a 12 meses, de 9 meses a 12 meses. Que hoje então... é um protocolo mais seguro, né? Antigamente era de 5 a 6, já teve gente voltando com 4. Só que o índice de re-rotura estava muito alto. Os caras falaram, cara, não tem como. Então, é porque ele se machucou no dia 4 de setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, no dia 4 de março fazem 6 meses. Se ele voltar por agora, é surpreendente. Mano. Então, aí é surpreendente, porque, de fato, se ele voltar em abril, vamos supor que ele volte 4 de abril, seriam 7 meses. É muito menos do que o normal, do que recente o Bruno Henrique ficou 1 ano, né? O Neymar ficou 1 ano. O Neymar ficou 1 ano e 1 semana, o Bruno Henrique ficou acho que quase mais de 1 ano. É que o Bruno Henrique teve mais de 1 lesão. Que o Bruno Henrique foi tudo. Então, assim, eu não vou aqui, lógico, eu não sou irresponsável de querer questionar o tratamento do Pedro, porque eu não conheço nada. Não conheço nem de medicina e não conheço nem como é que foi o tratamento do Pedro. Mas essa é uma lesão que não dá para você querer precipitar nada. Não é igual tipo uma torção de tornozelo, você machucou e num jogo decisivo você fala, dá um remédio aí pro cara para aguentar a dor e vai pro jogo. Lembrando que o Militão voltou todo bonitinho, certinho, fez tudo o que tinha que fazer, passou 6, 7 meses e rompeu o outro. Porque então, às vezes a sobrecarga, aí o cara inconscientemente sobrecarrega o outro lado sem perceber. Então assim, é um processo desse. Agora, o Felipe Luiz, ele não montou o time dele para depender do Pedro, né? Que era o que o Tite fazia, né? Tanto é que quando o Pedro machucou, no dia que ele machucou, eu falei, o trabalho do Tite acabou hoje. Eu estava no ar, fazendo uma prorrogação de seleção brasileira, e eu falei, pode anotar, o trabalho do Tite acabou. Porque o Tite o trabalho do Tite, uma pobreza, como poucas vezes eu vi, acho que talvez eu nunca vi um trabalho do Tite tão pobre, era todo bola no Pedro, só. E o Pedro resolvia tudo. O Felipe Luiz programou o time para não depender do Pedro, até porque ele nunca teve o Pedro ainda, né? Então, acho que isso é um ponto natural quando o Pedro chegar. E o Pedro não é daquele centroavante que só tem que ficar lá enfiado na área. Por exemplo, a bola que ele mete para o Luiz Araújo na vitória sobre o Bolívar no Maracanã porque ele vem no meio campo, dribla 2, não cai e mete a bola para o Luiz Araújo fazer o gol. É uma coisa que casa muito com o que o Felipe Luiz quer. Então, acho que a tendência é o Flamengo ser melhor ainda com o Pedro recuperado sob o comando do Felipe Luiz. Como é que dá para pensar nesse Flamengo ideal com o Pedro? E se ele, para vocês, seria de fato o titular? Não, ele é titular absoluto. Isso aí não tem como. Não tem nenhum questionamento. Vai tirar o Bruno Henrique da centroavance e ver se o Bruno Henrique fica como ponta, a disputa ali. A disputa das pontas do Flamengo são muito boas, né? Você tem Luiz Araújo, Cebolinha, você tem Bruno Henrique, quando o Pedro voltar, você tem Matheus Gonçalves crescendo, você tem o Gerson que cai por ali, então assim, você tem muitos jogadores, você tem o Plata que às vezes pode cair por ali também, então assim, você tem muita gente disputando, mas o Pedro, estando apto, é titular absoluto do time, não tem nenhuma dúvida. Incontestável, né? Não tenho que jogar. Não, ele na minha opinião, tá no nível acima. Se voltar a jogar o que eu acredito que vai, o que jogava, ele tá no nível acima, né? A gente é o cara que a gente coloca na seleção brasileira ali. Então. E é um cara que, assim,
pelas imagens, né? Um cara que aparentemente voltou bem. A gente vê muitas situações que jogadores, não digo nem só em relação ao peso, mas até de movimentação, a gente vê com muita restrição, mas pelas imagens. Não, né? para ele voltar antes do esperado, é claro que também tem um ponto que a gente precisa colocar, que o departamento médico do Flamengo mudou, né? Mas ele voltar antes indica que ele estava muito focado mesmo nessa recuperação. Ele é totalmente um perfil aí diferente, né, dos caras que porque agora, assim, essa fase aí, tu vê que ele já tá movimentando com bola, treinando, agora passa a ser equilíbrio de força, igualar, porque, assim, não sei quanto perdeu, mas sempre tem diferença. Assim, eu, por exemplo, quando eu operei o ligamento cruzado, a diferença ficou de 4 centímetros, de uma perna para outra. Aí você tem que recuperar a força de uma perna. E não é só igualar esteticamente, é você igualar a força. É por isso que tem aqueles testes exocinéticos que aparece o Hulk destruindo a máquina. E aí você precisa ver quanto é que está a força dessa perna em comparação a essa. Porque se tiver, sei lá, 30% de diferença, vai... Falando no meu caso agora do tendão de Aquiles, por exemplo, eu preciso fazer um exocinético do tornozelo. Ele fala, cara, se tiver ali até 10% de diferença, tá ok. Se tiver entre 10 e 20, tem risco. Se tiver mais de 30, o risco de lesão é gigante. Ou na outra perna, que tu vai compensar, ou na mesma que você tá, porque ela tá muito mais fraca que a outra, entendeu? Sim, mas eu tô falando de um amador, de um cara que não pretende voltar a jogar bola. Imagina pra essa realidade. Não pretende. Não Até pretende. outro dia era, não voltarei. Agora mas já é não porque a gente pretende. não sabe do futuro, né? Não tem como... Uma hora ou um outra, jogo né? festivo. Ele vai perder a mulher. Ele não consegue, né? Mas é porque eu tô falando assim, um jogo festivo. Um negócio assim, uma oportunidade, sabe? Um negócio que cai no céu, assim, tipo, sei Uma lá. Kings League. Não, vamos supor, a gente vai, sei lá, trabalhar lá num jogo de Champions. Aí tem um evento, um patrocinador, sei lá, putz, joga aqui no Santiago Bernabéu com o Zidane. Pô, desculpa, se a Renata falar que eu não posso jogar, eu falo, amigão, vamos resolver não vai precisar nem vamos de pra tanto, justiça. mas Não tem como, velho. Entendeu? O que é o juridicamente voltar a jogar? O voltar a jogar O é que você voltar falou foi meio perigoso, mas... corriqueiramente. É uma pelada semanal. Não ele. Não. Uma parada esporádica aqui, ali, um jogo festivo, aí é outra. Quase que o Formiga também se complicou todo aí, né? Chegar em casa vai tomar uma chamada da mulher. Vai ser chamado em casa, atenção ali pela patroa. Mas é isso, né? O Pedro tá voltando, isso é espetacular. Tendo em vista que o Pedro, sem dúvidas, foi o melhor jogador do Flamengo em muito tempo. E quando ele sai, quando ele contunde, né? O VSR realmente falou que tinha acabou o trabalho do Tite, porque era mesmo isso, era bola no Pedro, o Pedro segurava, fazia o pivô, o Pedro dava um jeito lá na frente, tava metendo gol quase todo jogo. Então o Flamengo perde muito naquele segundo semestre. Começa com o Pedro, aí vem Cebolinha, Vinha, enfim, vem vários outros jogadores que se lesionaram e fizeram muita falta mesmo lá no final ali de 2024. Tanto é que o Flamengo sofreu bastante, teve que fazer um misto ali, teve que improvisar jogadores onde não estavam acostumados a atuar, né? E isso faltou demais, mas é claro, com o Pedro voltando, o Flamengo tem a tendência mesmo, como foi dito ali pelo VSR, de ficar ainda muito mais forte. Eu quero saber o que vocês pensam, gostaram, não gostaram da volta do Pedro? Opinem abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos, valeu!